meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Mais uma aula extensa, mas que é importante, né? Sobre obrigações, né? Esse tema tão relevante no direito civil. Meu nome sou o professor Pablo, né? Mentor de concurso, também servidor público federal, e agora venho, né? Finalizar, né? O módulo de pagamento das obrigações, tratando dos últimos temas que são modalidades de extinção da obrigação, que a gente chama também de pagamento indireto. Antes de começar a aula, peço encarecidamente que já deixe seu like, se inscreva no canal. A gente traz muitas novidades acerca do mundo dos concursos, também acerca do direito em si. Então, não deixa de comentar alguma dúvida também, né? Nós podemos tratar aqui nesse canal. Então, nós falamos na última aula sobre modalidades de pagamento indireto e extinção das obrigações, e vamos continuar com essas aulas, essa última aula agora, para terminar todas essas modalidades. Então, vamos lá. Então, nós vamos tratar, né, nesta aula em específico, da modalidade de dação em pagamento. A dação em pagamento nada mais é quando o devedor cumpre a obrigação com prestação diversa, mediante aceitação do credor, extinguindo ali a obrigação. Exemplo, o devedor deveria entregar prestação pecuniária ao credor, que aceita receber imóvel em troca. A doutrina também chama essa forma satisfativa de pagamento de datio insolutum, né? Então, seria uma obrigação diversa. Então, a dação em pagamento é o cumprimento da obrigação, né, com a entrega desta obrigação de forma diversa. Essa é a modalidade. Então, né, o 356 diz, né, que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, a dação em pagamento é o recebimento de prestação diversa. Artigo 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, a relação entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Contratos é o próximo módulo, né, do direito civil. Então, lá nós temos a modalidade de compra e venda. O artigo 357 do Código Civil estabelece que quando um bem é dado em pagamento de uma dívida e o preço desse bem for previamente determinado, as relações entre as partes se baseiam nas normas de um contrato de compra e venda. Em outras palavras, essa obrigação, essa transação passa a ser considerada uma compra e venda com as mesmas regras e consequências jurídicas dela. Então, 357 trata que, se a gente determinar o preço, a obrigação, mesmo que haja alteração, ela vai ser tratada nos mesmos modos de um contrato de compra e venda. Artigo 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Título de crédito são aquelas, eu gosto de dar como exemplo a nota promissória, né? Então, se na obrigação era receber dinheiro e entrego a nota promissória, ali nós temos a cessão dessa nota promissória ao credor. Então, esse artigo estabelece que quando um título de crédito é dado em pagamento de uma dívida, a transferência configura cessão de crédito. Isso é importante. A transferência configura cessão de crédito. Isso significa que o credor original transfere seus direitos sobre o crédito para o devedor, que torna o novo credor do título. Em outras palavras, a dívida original é extinta e substituída por um crédito representado pelo título cedido. Então, transferência, a entrega de um título no lugar da obrigação, ela se dá, importa em cessão de crédito também. Artigo 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-á
a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Então, esse artigo estabelece que se o credor for evicto da coisa recebida, o que é evicção? Evicção é a perda do bem por parte do seu possuidor em decorrência de uma decisão judicial que reconhece o direito de outra pessoa sobre o bem. Isso pode acontecer por diversos motivos, que a gente pode também dar como exemplo a descoberta do verdadeiro dono ou, né, um vício no título da transferência, né? Então, isso chama evicção, né? Ou seja, é uma decisão judicial que reconhece o direito daquele bem para outra pessoa. Então, lá fala, se o credor for evicto de coisa recebida em pagamento, a obrigação primitiva, a dívida original, é restabelecida. Isso significa que a quitação dada pelo credor, a declaração que a dívida foi paga, perde seu efeito e o credor volta a ter direito a cobrar. Então, nesse caso de evicção, a obrigação anterior retorna, né? Por quê? Por causa que a, a, a transferência da obrigação, né, o recebimento dessa obrigação, ela é nula, porque ele não era dono, proprietário, né? Então, restabelece a obrigação anterior. Então, sobre dação em pagamento, é isso, né? Então, quando nós alteramos, né, a gente cumpre a obrigação, mas de forma diversa daquela avançada, né? E depende do consentimento do credor também. Da compensação, esse aqui talvez seja o tema mais pesado, né? Compensação ocorre quando duas pessoas são ao mesmo tempo credoras e devedoras. Então, eu tenho um crédito com a pessoa e essa pessoa também tem um crédito comigo. Eu devo 10 mil reais à pessoa, mas essa pessoa também me deve, né, o pagamento de um imóvel que eu vendi para ela. Então, o 368 informa que a compensação poderá ser de toda a dívida ou parte da dívida. A compensação é uma matéria de defesa, né? Então, por exemplo, alguém ingressa com ação de cobrança e aí, na minha defesa, eu falo, opa, peraí, essa pessoa também me deve, né? Então, vamos compensar essa dívida aí. Tem algumas condições para essas compensações, né? Que elas efetuam-se entre dívidas líquidas, né? Certas quanto a existências determinadas quanto ao valor, vencidas, né? Aquelas que podem ser cobradas, e de coisas fungíveis, né? E constituídas por coisas que podem ser substituíveis, né? Efeitos da compensação. A compensação extingue as dívidas compensadas total ou parcialmente, conforme o caso. Então, extinção total, né? Se as dívidas forem iguais, ambas serão extintas igualmente. Agora, se uma dívida for maior que a outra, a dívida maior será extinta na parte correspondente à dívida menor. Aí nós temos a extinção parcial e o restante da dívida maior continuará existindo e deverá ser paga pelo devedor. Forma de compensação. Ela pode acontecer de três maneiras. A voluntária, né, quando há um acordo entre as partes. Judicial, né, quando uma das partes solicita ao juiz a compensação em um processo judicial, por exemplo, uma execução. Ou legal, quando a lei determina que a compensação ocorra automaticamente, sem a necessidade de qualquer manifestação das partes. Essas são as hipóteses de compensação, né, que elas podem acontecer dessas três maneiras. Mas o que não pode ser compensado? Dívidas intransmissíveis, ou seja, aquelas dívidas que por lei não podem ser transferidas a terceiros. Dívidas provenientes de alimentos, né, não podem ser compensadas, né, porque elas visam garantir o sustento de alguém. Dívidas provenientes de depósito, né? Então, nós estudamos lá a consignação de pagamento. Então, essas dívidas
provenientes de depósito também não podem ser objeto de compensação, e dívidas provenientes de crimes, né? Então, nós temos lá, o próprio artigo fala claramente sobre isso. Artigo 370, embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato. Então, mesmo que se trate de coisas fungíveis, tipo grãos, arroz, elas não serão compensadas se diferirem na qualidade, desde que essa qualidade tenha sido especificada no contrato. Então, café. Nós temos vários tipos de café. Tem café de uma qualidade melhor. Então, essas compensações não poderão se dar, né, numa qualidade inferior. Ah, mas eu estou dando mesmo um saco de café. Tá, mas eu especifiquei em contrato que eu queria o café tipo A. Você está me apresentando o café tipo B. Então, né, não serão objeto de compensação nesse caso. O devedor somente pode compensar com o credor que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Então, o devedor só pode compensar sua dívida com o credor na medida em que este lhe dever. O fiador tem um direito adicional de compensar sua dívida com o credor do afiançado, ou seja, da pessoa que ele está garantido. Então, às vezes, o fiador, além daquela dívida que foi avançada em obrigação, se ele tiver uma outra dívida, ele pode compensar. Já o devedor, não. O devedor somente aquela dívida que está ali naquela obrigação. Os prazos de favor, embora consagrados pelo geral, não obstam à compensação. Então, os prazos de favor, né, são aqueles de costume, né? Mesmo que sejam reconhecidos pelo geral, não impedem a compensação. Isso significa que, mesmo que existam prazos de carências ou períodos especiais estabelecidos por costumes ou práticas comuns, as partes podem compensar suas dívidas. Então, ali o costume, um lado, o costume é receber de uma forma, o outro lado tem o costume de receber, isso não é óbice, né, para que a compensação ocorra. Então, prazos de favor, costumes ali, não obstam a compensação. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Então, a compensação depende, né, ali, a compensação é convencionada entre as partes, ela, se, por exemplo, anteriormente já ficar avançado que não cabe compensação nessa obrigação, ela não acontecerá, e também, se alguma das partes renunciar a ela, né, formalmente, eu renuncio, não quero compensação, então não temos compensação. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor lhe deve, lhe dever. Então, uma pessoa que se obriga por terceiro não pode compensar a dívida com aquela que o credor desse terceiro lhe dever. Então, exemplo. Se João compromete a pagar uma dívida de seu amigo Carlos, ele não pode compensar essa dívida com a dívida que Carlos tenha com ele. Então, por quê? Porque ele estava sendo beneficiado duas vezes. Olha, João, né, deve para Carlos. Então, se Carlos deve dinheiro a João, isso não pode ser usado com João como forma de pagamento da dívida que ele assumiu em nome de Carlos, né? Ele está assumindo a dívida em nome de Carlos, e aí, automaticamente, ele está sendo beneficiado duas vezes. Ele está querendo, né, se compensar e se livrar da outra dívida. Então, nesse caso, né, obrigando-se a terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever.
Então, eu paguei lá, tá tudo certo, não funciona assim. O devedor que notificado, né? Então, aqui nós temos informação importante. Nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao terceiro a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Então, trata-se de cessão de crédito, que é quando o credor transfere seus direitos a terceiro. Então, dívidas de banco, às vezes o banco transfere essa dívida para alguém. Então, se o devedor é notificado da cessão e não fala nada, ele não tem direito, né? Ele não pode compensar a dívida, né, com o antigo credor, né? Agora, se ele não foi notificado, então aí ele pode sim com aquele que cedeu o crédito, ou seja, o antigo credor. Então, João deve R$ 1.000 a Pedro, mas Pedro cede esse crédito a Maria. Se João foi notificado da cessão e não se opôs, ele não pode mais compensar sua dívida com Maria. Porém, se ele não for notificado, ele ainda pode compensar com Maria. Então, a notificação ela é um marco temporal importante. Por quê? Porque com a notificação, se há algum tipo de dívida com outra pessoa, essa dívida não vai poder ser compensada porque houve a cessão daquele crédito. Quando duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Então, se Ana deve 1.000 a Carlos em São Paulo e Carlos deve R$ 800 a Ana em Brasília, a compensação só poderá ser feita se forem deduzidas as despesas da transferência do dinheiro entre as duas cidades. Porque aqui nós temos locais diferentes e a forma do pagamento influencia nesse tipo de compensação. Então, não se pode ou seja, para a compensação tem que haver a dedução das despesas necessárias à operação. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, ao compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação de pagamento. Então, se Maria tem duas dívidas de R$ 500 com João e ele tem uma dívida de R$ 1.000 com Maria. Ao compensar as dívidas, ele deve seguir as regras de imputação de pagamento para determinar como as dívidas serão compensadas. Lembre-se que lá, na imputação ao pagamento, nós temos duas mais que uma dívida. Então, lá tem regras que nós já tratamos na aula anterior, não vou tratar aqui para não ficar longo, mas vão ter que ser obedecidas as regras da imputação ao pagamento. Então, lá tem uma regra, por exemplo, que a dívida mais onerosa deve ser paga primeiro. Então, vão ser estabelecidas essas regras, segundo o 379. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que trata contra o próprio credor disporia. Então, se o devedor se tornar credor do seu credor após o crédito deste, então A deve a B, né? Então B tem que pagar A, mas por alguma coisa B também tem direito ao crédito de A. Só que nesse meio termo foi penhorado esse crédito. Então ele não pode compensar. Então, ele poderia compensar, né? Se eu tenho agora um crédito, eu posso compensar. Mas, se foi penhorado, não podemos mais, tá? Não podemos mais. Então, sobre compensação, né, que é a parte mais complicada, é sobre isso. Da confusão. Confusão é briga, não? Confusão, o próprio nome diz, já diz respeito que tem alguma coisa que dá para confundir, né?
Então, a confusão ocorre quando as figuras do devedor e do credor se reúnem na mesma pessoa, seja por atos intervivos ou mortes-causa. Vamos pensar que eu fiz um contrato com meu pai e eu devo meu pai 100 mil reais. Meu pai falece e esses 100 mil reais, né, vem como direito de herança, porque ele tinha um crédito a receber. Mas quem devia sou eu, né? Então, nós temos ali uma confusão, porque eu era devedor, agora eu sou credor da mesma coisa. Então, isso se chama confusão. Também é comum, por exemplo, nos casos que o Estado é condenado a pagar honorário para defensoria pública. A defensoria pública é do próprio Estado, né? Então, ela é credora e devedora ao mesmo tempo. Então, confusão é quando a mesma pessoa é credora e devedora, tá? Quais são os requisitos? Unidade na relação obrigacional, né? Tipo assim, a mesma relação obrigacional, onde a mesma pessoa está, né, ali nas qualidades de credor e devedor, e a gente não consegue separar esse patrimônio aí. Então, isso é confusão. A confusão pode verificar-se a respeito de toda dívida ou parte. Então, pode haver confusão parcial ou total. Aqui é mencionado que pode ocorrer em relação a toda a dívida ou parte dela, ou seja, a pessoa pode ser ao mesmo tempo credora e devedora na totalidade ou de apenas parte. Então, Maria empresta 500 reais a Pedro e Pedro empresta 300 reais a Maria. Neste caso, a confusão em parte da dívida, pois Maria é credora de Pedro em 300, mas ainda é devedora de Pedro em 200 reais. Então, como não dá para compensar aí, nós temos uma confusão. A confusão operada na pessoa do credor, devedor solidário, só extingue a obrigação até concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto mais a solidariedade. Então, tratamos de devedores solidários. Quando há confusão na pessoa de um dos devedores, a obrigação é extinta apenas até o limite da parte que representa aquela dívida, mantendo-se a solidariedade. Então, Ana e Carlos são devedores solidários a João, e se Ana empresta 500 reais a João, há confusão na parte da dívida correspondente a Ana, ou seja, 500 reais. Neste caso, a obrigação é extinta em relação aos 500 reais, mas ainda subsiste a solidariedade enquanto aos outros clientes que a Carlos ainda deve a João. E como há uma solidariedade passiva, e na solidariedade qualquer um tem a obrigação de pagar, né? Se Carlos não pagar, mesmo que Ana já tenha pago os 500, ela também vai ter que pagar mais 500, né? Então, subsiste o restante quanto à solidariedade. Cessando a confusão, parece engraçado, né? Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Então, se, por exemplo, no exemplo anterior, Ana e Carlos quitarem a dívida com João, a confusão cessa e a obrigação original de R$ 1.000 é restabelecida com todos os seus termos e condições. Então, se foi colocado lá alguma fiança, algumas coisas, elas são as obrigações acessórias também, elas restabelecem quando há cessação da confusão. E, por fim, né, a modalidade de remissão de dívidas, que ocorre quando o credor libera o devedor no todo ou em parte, sem receber o pagamento. É um perdão, né? Pode ser de forma expressa ou tácita. E detalhe, né, importante, constitui negócio jurídico bilateral. Então, o devedor tem que anuir também com esse perdão, né? Ele pode ser total, parcial, ainda pode ser expresso, tácito. Então, tem que ter o desejo, né, do perdão por parte do credor. Agente capaz, né, ele tem que ser uma pessoa que tenha legitimidade para poder dar essa remissão de dívidas. E, além de tudo,
né, a aceitação do devedor do perdão. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus cobrigados se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Então, é aquilo que nós acabamos de falar. Se eu devolvo a nota promissória para alguém, mesmo sem eu receber o pagamento, através da quitação, né, o devedor e os seus cobrigados estão liberados daquela obrigação, desde que tenha o credor capacidade para alienar e o devedor tenha capacidade para adquirir. Tá? Então, tem que ter capacidade aí. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Então, aqui se diz que a restituição voluntária do objeto, como garantia, não extingue a dívida, mas extingue a garantia. Então, se eu devo, né, R$ 1.000 e ela me deixa o relógio como garantia, e eu devolvo esse relógio para ela voluntariamente, eu estou simplesmente renunciando à garantia, não à dívida. Então, aqui não tem remissão de dívida, né? Quando eu devolvo a garantia, eu não tenho remissão da dívida. A remissão concedida a um dos co-devedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Então, é possível que um credor faça remissão só, temos 3 devedores, eu faço a cota parte dele lá, numa dívida de R$ 900, R$ 300, eu for, não, você me deve 300, tá tudo ok. Então, sobra ainda os 600. E esses 600 poderão ser cobrados dos demais devedores solidários, né? Tirada a parte que foi remitida. Então, se ele já remitiu 300, os R$ 600 deverão ser cobrados pelo credor, né? E os devedores deverão, que não foram remidos, deverão arcar com esta, essa obrigação. Então, sobre o que nós tínhamos que tratar acerca de pagamento, formas de extinção da obrigação, é isso, né? Tema importante, bem recorrente em provas. Espero que, né, possa ter facilitado aí o conhecimento de vocês e conto com vocês nas próximas aulas. Estamos aí, né? Fiquem atentos, notificações, né? Assistam os demais vídeos, tem muito conteúdo aí e conto com, né, a participação de todos vocês. Bons estudos e até a próxima.